Bom dia, pessoal. Meu nome é Sidney. Estou dando início aqui à mesa 12, Migrações na América do Sul. A gente começando agora, depois da mesa de abertura, mesa do dia. Só lembrando, antes da gente começar a representar o pessoal que vai falar hoje aqui, para os ouvintes, a gente tem um formulário na porta com QR Code, só utilizar para fazer a inscrição como ouvinte. E aí hoje, nessa mesa Migrações na América do Sul, a gente vai ter a primeira fala do Bruno Everton, que é mestrando no EICOS, da UFRJ, vai apresentar o trabalho Racismo Algoritmo nas Plataformas, Web Diásporas e Afetações para Imigrantes Negros que atuam como influenciadores digitais. Em seguida, a gente vai ter a fala da Helena de Araújo Cristófilo, que ela é aluna do programa de mestrado do MITRA, vai apresentar a pesquisa, o trabalho para o estudo sobre a experiência de participação cultural, explorando a jornada dos refugiados venezuelanos no desfile de Carnaval do Rio de Janeiro de 2024. Em seguida, tem a Marisa Reis Almeida, que ela é membro da diretoria do ASPAS, filiada à Caritas, professora da Secretaria de Educação de Duque de Caxias e mestre em desenvolvimento local pela Uniswan. E, para fechar a mesa, a última apresentação, ao meu lado aqui, vai ser do Sebastião Lisboa de Andrade Rinaldi, que é jornalista e mestrando pela Faculdade de Educação da USP, São Paulo, eixo Educação e Ciências Sociais, Desigualdades e Diferenças. Ele é professor de português também como língua de acolhimento no Instituto ADUS e vai apresentar o trabalho Ensino de Português Brasileiro para Afegãos, uma pedagogia humanitária e o idioma como tecnologia de inclusão de imigrantes. Então, a gente começa com a primeira fala do Bruno, tá? Bruno, só para a gente manter aquele controle da mesa de sempre, né? Cerca de 10 minutinhos aqui, eu te aviso quando estiver no final, e depois a gente faz aquela discussão geral. Obrigado. Então, gente, bom dia. Meu trabalho é intitulado Racismo Algorítmico nas Plataformas Digitais, Web Diásporas e Afetações para Imigrantes Negros que atuam como influenciadores digitais. Como foi falado, meu nome é Bruno... Você pode voltar, amigo. Meu nome é Bruno Everton, sou psicólogo, sou especialista em avaliação psicológica e psicodiagnóstico e mestrando do EICOS e do professor Morra, e faço parte também do Diafotix e sou bolsista da CAPES. Bem, gente, primeiramente, para nos situar, as bases teóricas, esse trabalho faz parte do meu projeto de mestrado, né, com o professor Morra como orientador. E as bases teóricas, primeiramente, eu trabalho com o conceito de cibernética, né? Que é um conceito que foi desenvolvido por outros teóricos, mas eu trabalho na perspectiva de Pierre Levy, no qual ele vai trabalhar que as tecnologias digitais, elas foram feitas justamente numa lógica de vigilância, numa lógica bélica. Então, com isso, essas tecnologias vão se desenvolver a partir dos militares americanos, europeus, do pós-guerra, e vão acabar nessas empresas de tecnologias que são as Big Techs atualmente. Também trabalho com a questão da identidade cultural na pós-modernidade, com o Stuart Hall, essa questão da interculturalidade, e também com a Padurai, que vai trabalhar essa questão também de como essas mídias digitais, como essas tecnologias vão afetar essa questão do fluxo de migrações na atualidade, certo? E aí, essa primeira base teórica, eu vou trazer um exemplo. Quem aqui, por exemplo, abriu o Google, fez uma pesquisa, por exemplo, quero comprar um celular, quero comprar um carro, quero comprar qualquer produto. Quando você fecha a aba, ou quando a gente fala, olha, Catarina, quero comprar um iPhone. Quando a gente abre o YouTube, qual a primeira propaganda que aparece? E o iPhone. Então, a autora chamada Zuboff, que é uma autora americana, ela vai trabalhar com o conceito de capitalismo de vigilância, que é o capitalismo de vigilância que vai fundar todas as Big Techs agora nessa pós-modernidade. Então, as Big Techs, elas, com essa vigilância que eu dei o exemplo, elas vão lucrar. Mas qual o mecanismo fundador dessa vigilância? Os algoritmos, e os algoritmos de segunda geração. Esses algoritmos, e ela vai discutir também uma autora americana chamada Noble, ela vai discutir no seu livro Algoritmos de Opressão,
por meio desses algoritmos de segunda geração de aprendizagem de máquina, eles vão ter vieses. Então, a partir disso, eu vou mostrar um pouco mais na frente que formulamos uma hipótese, mas esses autores vão trazer, diferentes autores e autoras, de que as tecnologias, por conta desse capitalismo de vigilância, se pode ter um enviesamento. E aí entra também a questão do livro do professor Morra como uma das bases teóricas de compreender o intercultural, essas relações e práticas culturais, no meio dos fluxos de migração, numa prática de subjetivação, levando a cabo que eu sou psicólogo e tendo como análise esse processo de subjetivação nas mídias. E aí, eu formulei como uma hipótese, e aqui a hipótese eu trago rastros e cenas digitais, né? Porque o algoritmo ele tem uma particularidade de que a gente não pode fazer uma auditoria. E aí, atualmente, no Brasil e no mundo, se discute isso. Como é que a gente vai dizer que algo está sendo racista, xenófobo e etc., se a gente não tem acesso a esses algoritmos, que são das empresas? E diferentes países no mundo estudam legislações para regulamentar essas empresas de tecnologia. Então, eu trouxe alguns exemplos de algumas reportagens. Por exemplo, na Alemanha, a Unesco tem casos da Siri e da Alexa, né, que são da Microsoft e da Apple, que a empresa, a inteligência artificial, pessoas, homens machistas, dão falas para a inteligência artificial, por exemplo, Siri, eu estou com tesão e quero ficar com você. E a resposta da inteligência artificial é, não faça isso, mas eu gosto. Então, respostas machistas, respostas sexistas. Nesse segundo exemplo, a gente tem o FaceApp, e também que foi utilizado pelo Instagram, de embelezar o rosto das pessoas. Qual é o enviesamento da máquina? Ele embeleza o rosto das pessoas negras, tornando o rosto mais branco, mais claro. Né? Isso é um atravessamento do viés. Na busca, a gente tem essa influenciadora, a Luana, que um caso dela repercutiu bastante, que a gente botava cabelo feio no Google Imagens e as fotos que apareciam vocês podem ver, de mulheres negras. Esse é o atravessamento de cabelo feio para a inteligência artificial. E um outro exemplo foi uma reportagem da BBC, que revela que o TikTok ele passa a lucrar com famílias sírias que pedem doações e transmissões ao vivo. Então, vocês podem perceber que diferentes tipos de preconceito que já acontecem na nossa sociedade, eles passam a acontecer no mundo virtual. Né? E a gente tem essa lógica de que o mundo virtual é descolado do físico. Não. Está acontecendo os mesmos níveis de preconceito. E por meio desses rastros, esses são alguns rastros que eu fui pegando em casos reais. E aí, o objetivo geral do meu projeto é compreender, por meio da percepção de imigrantes negros, sobre comportamentos auto-identificados como discriminatórios no funcionamento dos algoritmos nas redes sociais. Pode passar. Então, aqui a gente tem nessa metodologia, nesse estudo, alguns rastros. Então, esses rastros, eles, na metodologia da minha pesquisa, a gente vai ser um estudo de cunho exploratório descritivo, de cunho qualitativo, e uma das teorias que eu me baseio nele é a teoria de Latour, né, da teoria ator-rede, e eu trouxe essa imagem justamente para demonstrar um pouco como é que seria essa teoria no campo das mídias digitais. A lógica de persona, o próprio termo personalidade, persona, vem de máscaras, grego. Então, é a lógica de que cada pessoa, em diferentes ambientes, em diferentes cenas, ela vai ter uma persona, uma máscara diferente. Então, com isso, o Latour vai trabalhar o conceito de que cada rede social, cada mídia, trabalhando esse conceito de objetos humanos e não humanos, eles vão se interagir em uma cena. Então, se eu vou perceber, se eu vou tentar analisar o rastro dessa minha população de imigrantes, eu não posso simplesmente me basear só na narrativa oral deles. Eu tenho que agregar também os não humanos, que são o quê? Os algoritmos, né? As plataformas. E aí, o público-alvo são influenciadores digitais negros imigrantes, e os instrumentos que eu vou utilizar são um questionário sociodemográfico, a entrevista semi-estruturada baseada na autonarrativa desses imigrantes, né, sobre esses comportamentos nas mídias digitais, e também a etnografia digital, tendo como análise de dados a análise de conteúdo no prisma de Bardan. Pode passar.
E aí se torna o ponto-chave desse projeto que eu estou desenvolvendo junto com o professor Morra, né? Há uma lacuna nas pesquisas sobre como compreender como esses comportamentos que eu demonstrei para vocês, isso são alguns rastros de que a inteligência artificial ela pode ser racista, ela pode ser sexista, mas será que ela pode ser xenófoba? E aí, trabalhando também com o conceito do próprio professor Morra no seu livro, de dizer que aqui no Brasil não se há xenofobia, se há um xenorracismo, né? Se um imigrante, por exemplo, europeu dos olhos claros, branco, vem para o Brasil, há uma migração que é estimulada. Ao longo do século XX, nossa migração no país foi estimulada, mas que migração? Uma migração para embranquecer o país, né? E a migração negra é uma imigração que esse imigrante, sim, é um imigrante que é discriminado. Então, essa pesquisa tem como objetivo também compreender como esses imigrantes podem ser afetados com base nessas plataformas digitais, nessas novas formas de colonialismo de dados. E aí, eu trouxe só um exemplo mesmo de como seria essa pesquisa nessa perspectiva de Latour, que realmente o campo da pesquisa nas mídias digitais tem que ter as mídias, né? Mas também tem que ter o autorrelato, as narrativas desses influenciadores, desses imigrantes. E é como se realmente a gente fosse uma formiga. A gente vai ali, no meio de um labirinto, seguindo alguns rastros. Os rastros das mídias, das plataformas, das narrativas, das falas, para, com meio disso, a gente ter um panorama mais geral sobre esse quadro. Essas são minhas referências. Pode passar? Tá. Então, muito obrigado. Pronto, muito obrigado. Esse é meu Instagram, Bruno Psi, meu Facebook, meu e-mail. Eu agradeço o apoio do grupo, do Diaspotics, do Instituto de Psicologia, no EICOS, da UFRJ e da CAPES, que é a financiadora da minha pesquisa. Muito obrigado. Obrigada. Oi, todo mundo. É a primeira vez que eu estou usando um microfone. Coisa estranha. Tá certo? Acho que tá. Tá. Então, eu me chamo Helena e eu vou apresentar a minha ideia de pesquisa de mestrado, que o Morra também vai ser o orientador. E a minha pesquisa é sobre a participação cultural e refúgio, né? Eu vou tocar nesses dois aspectos. Então, a minha pesquisa ela parte de um evento específico que aconteceu no Carnaval do Rio de Janeiro em 2022, que foi quando um grupo de refugiados foi convidado a participar e desfilar no Carnaval. Então, eu vou partir dessa experiência. Eu não estava aqui quando aconteceu esse desfile, mas eu vi isso com bastante curiosidade. Então, a minha pesquisa ela vai ser nessa intersecção sobre imigração, cultura e participação cultural. Pensando nesse aspecto da participação cultural, acho que é interessante a gente pensar ou relembrar que já na Declaração de Direitos Humanos da ONU, a participação social e cultural é vista como um direito fundamental e também como uma necessidade e que pode tem impactos positivos tanto para os imigrantes quanto para a sociedade que os recebe. Então, eu vou começar a citar três aspectos bastante importantes e recorrentes também na literatura de quando a gente fala sobre participação cultural, para depois falar em mais detalhes sobre o objetivo da pesquisa. Então, essas participações elas têm sido reconhecidas como fatores importantes, por exemplo, para promover a integração dos imigrantes na sociedade local. Então, realmente para permitir que os imigrantes, para que eles se tornem parte ativa e participante da sociedade receptora. Um segundo ponto
são os impactos na saúde mental e no bem-estar dos imigrantes. Então, aqui é saúde física, emocional, psicológica, e que vai abranger aspectos bastante profundos, como conforto, realização pessoal, desenvolvimento da autoestima, emancipação, enfim. E o último aspecto que eu relevei foi que é um ponto que me interessa bastante, são os processos de formação de identidade, né? Enfim, como a gente sabe, as identidades elas vão surgir a partir da diferença que existe entre o eu e o outro, e ela é desenvolvida ao longo de toda a existência, né? Então, no contexto migratório, essa questão vai ser bastante importante de como eles vão desenvolver um senso de si mesmo. E é isso, né? Durante a migração é um momento que os diferentes grupos sociais vão se encontrar, onde tem interações, trocas, contatos, né? Através dos contatos dos diferentes grupos sociais. E é isso, é um processo contínuo de transformação. Agora, falando um pouco sobre o carnaval, eu acho que estudar essa experiência específica da participação cultural nesse contexto é bastante interessante pela natureza ou tradição mesmo do carnaval, né? Como a gente sabe, é uma festa super diversa, que envolve artes também em vários níveis, né? Na música, na dança, nos trajes. E que é também uma festa reconhecida por ter essa capacidade de reunir pessoas de diferentes grupos sociais, e não só de reunir, mas de celebrar também essa diversidade. Então, a gente vai enxergar o carnaval como um espaço simbólico mesmo, onde essas interações, sociabilidades vão acontecer, e onde essa questão, onde o intercultural ele é realmente celebrado, onde tem convivências, trocas e comunicação, né? Que é como, enfim, eu tenho aprendido com o Mola, que é essa questão simbólica mesmo de vínculo e de afeto, que eu acho bastante interessante. E um outro ponto também é que aqui é uma participação realmente onde os imigrantes participam ativamente, né? Não é só assistir ao carnaval, mas realmente fazer parte, ser um dos centros e pilares ali da festa. Então, indo para os objetivos da pesquisa, de entender o significado que os refugiados atribuíram às experiências que eles vivenciaram, né, falando sobre esses refugiados que aprenderam as danças, as músicas e que se apresentaram, tentando entender o que motivou eles a fazer isso e como eles vivenciaram essa participação. E não sei se eu vou ser um pouco redundante, mas para entender por meio das representações sociais como esses refugiados interpretam a participação deles e como que acontece esse processo de construção, de sentidos e de interações. E, por fim, tentar entender também como se envolvem e se apropriam da expressão cultural do carnaval e explorar, sobretudo, como isso vai impactar e afetar a identidade dessas pessoas em situação de refúgio, como eles vão expressar e ressignificar essas identidades, né? Então, é isso. Acho que a pesquisa está bem nessa intersecção e talvez ela pode permitir uma visão mais ampla da imigração, né? E as consequências que isso tem para o indivíduo migrante. Talvez fornecer algum insight para promoção da integração a partir de eventos culturais como esse, né? De parcerias que possam dar seguimento a eventos como esse. Bom dia a todos. É importante registrar que estar aqui hoje é um marco histórico, assim, na minha
carreira e na minha vida. Eu conheci esse grupo em 2016, através de um curso preparatório para o mestrado. Então, eu fui para lá com a intenção de seguir na educação ambiental, mas eu tinha esse trabalho com migrantes e refugiados de Angola e Congo, e conversando com a professora Cláudia Domingues, ela me mostrou essa possibilidade, e eu achei tudo muito interessante. E depois, numa exposição lá no Museu do Amanhã, eu fiquei sabendo dos refugiados ambientais. Então, eu achei assim que eu estava encontrando uma novidade dentro daquilo que eu, sem deixar de lado as questões ambientais, e caminhar na questão dos migrantes e refugiados. Inicialmente, esse trabalho é um trabalho pastoral. A instituição que hoje eu sou da diretoria é uma instituição filiada à Caritas, então é a dimensão social da igreja. Paralelamente, lá em 2016, eu trabalhava também na Secretaria de Educação. No bairro de Gramacho, o bairro onde eu moro, teve uma concentração enorme de imigrantes de Angola e do Congo. Então, eu tinha acesso a eles através da ASPAS e através da Secretaria de Educação, porque eles chegavam na Secretaria de Educação, aquelas famílias com muitos filhos, com muito idioma. A Secretaria de Educação não tinha estrutura nenhuma para receber aquilo, criou um departamento à parte para que eles se livrassem das pessoas, e quem foi convidado para estar nesse departamento foi Marisa, que já tinha essa caminhada. À medida que no bairro estava com uma concentração, lá na Aspas, nessa época, a gente recebia cerca de 80 famílias. Essas famílias com muitos filhos procuravam a matrícula, que já era um direito garantido na legislação. A matrícula em si não é o acolhimento. A matrícula é uma norma a ser cumprida. Então, já naquela época, a gente pensava que tinha que ir além da matrícula. Não bastava o aluno estar matriculado, ele precisava, além de matriculado, estar acolhido. Então, nós vimos a necessidade de caminhar para a questão acadêmica. Aí eu fiz o mestrado em desenvolvimento local, onde eu pude abordar a temática dos refugiados, né, dentro do desenvolvimento local, que é uma característica das questões ambientais. Então, nesse mestrado, é o anterior. Nesse mestrado, a minha dissertação foi Estudantes Refugiados, um desafio para os professores no contexto das migrações contemporâneas. E eu via o desespero dos professores em receber alunos de outras culturas, de outras nacionalidades, e o grande temor para os professores, que a gente viu a resposta bem evidenciada, é a questão do idioma. Os professores tinham muita dificuldade para trabalhar com crianças de outro idioma. Além disso, eles não tiveram uma formação. As coisas foram acontecendo, né? E a gente teve também, nesse período aí, a pandemia, que foi um outro agravante, e eu, enquanto a pessoa que
estava na cidade tendo vínculo com os professores, com os refugiados, eu tive também um problema de saúde. Eu tive que fazer uma cirurgia na visão, tive uma dificuldade, assim, mas nós conseguimos vencer. Tivemos muitas pessoas que estiveram juntas e conseguimos fazer a pesquisa e defender. E por que a gente dá continuidade a essa pesquisa? A continuidade, ela se faz necessária porque os conflitos internacionais continuam e alguns até se ampliando, né? Surgiram novos. Tem as questões climáticas, as questões ambientais, o aumento do número de migrantes e refugiados no Brasil e no mundo aumenta. Se aumenta o número de migrantes e refugiados no Brasil e no mundo, eles vão parar nas escolas. Então, é preciso que as escolas estejam preparadas para receber essa nova população, esse novo grupo de alunos, né? Mais alunos migrantes e mais refugiados estarão presentes na escola brasileira. Então, por isso, a gente fez a dissertação e pretende continuar a pesquisa, porque é uma necessidade. Muda? Estudantes, migrantes e refugiados, o grande desafio na escola são pessoas. É esse olhar que a gente traz, que a gente quer trabalhar. Não é apenas um estrangeiro que está ali na sala de aula. São pessoas com suas histórias, sua cultura, seus saberes, suas relações, os conhecimentos nas comunidades por onde passaram, porque outros alguns já haviam passado por outros lugares. Alguns tinham vindo diretamente para o Brasil, mas ao passar em cada lugar que vai passando, a pessoa vai ampliando em no seu todo. O outro. Então, para a gente pensar o estudante na escola, a gente tem que pensar 3 pontos: a educação, a escola e a sala de aula. A educação enquanto sistema, que tem a questão das leis, que está ligada com as leis internacionais, tem a própria legislação escolar, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas isso é uma entrada. A lei da matrícula, que sai uma resolução todo ano sobre matrícula, isso o aluno entra na escola. Mas a escola tem vários territórios. Na escola tem a sala de aula, tem a biblioteca, tem o pátio, tem o recreio, tem a secretaria, a portaria. Então, é mais do que entrar na escola. É entrar num conjunto, numa diversidade. E lá na sala de aula, onde as relações vão ser mais próximas. Passa para o outro, por favor. A sala de aula, o espaço de maior convivência dos alunos brasileiros e os estrangeiros, a sala de aula é um espaço também de diversidade. Mesmo antes de chegar os migrantes e refugiados, ao olhar para a sala de aula, a gente vê multiplicidade. Tem alunos de diferentes lugares, ou mesmo aluno de um bairro para o outro, são contextos diferentes. Nós temos hoje uma característica que é os territórios demarcados. Então, o aluno de um lado da linha do trem é um tipo do aluno, do outro lado ele já não conhece.
porque ele é impedido, tem muitos impedimentos de transitar, né, por diferentes situações. Então, é um espaço de multiplicidade, um espaço de diversidade, e é onde se vive os currículos e os conteúdos. Portanto, essas características, elas têm que estar na concepção de currículo. Acabou o tempo em que a gente tem uma ideia de um currículo para determinada escola, uma ideia de um currículo para uma rede de ensino. Os currículos, eles têm que ser múltiplos. Vamos outro? Pode trocar. Então, existe aí, a gente ainda está em início, é uma pesquisa em construção, a gente está começando a buscar especificamente a questão dos currículos. E a gente vê que já temos pensadores que trabalham a ideia do currículo, do multiculturalismo, do interculturalismo e o transculturalismo. Hoje eu ainda não tenho assim uma perfeita formação teórica sobre esses itens, mas eu penso que seja o caminho. E a gente quer buscar, né, através da literatura, já tem pessoas assim que são notáveis nisso, como a professora Vera Candor, Tomás Tadeu, as pessoas que pesquisam currículo já têm essa preocupação. O próximo. Então, a gente pensa essa forma de concepção de currículo diversa como uma maneira de tornar o aluno estrangeiro, imigrantes, refugiados, protagonista. Nós não podemos ter, voltando lá no início, apenas matriculado. Ele precisa ser matriculado e construir a sua formação. Pensa também que o aluno como protagonista tem uma possibilidade da permanência na escola. A permanência na escola é a oportunidade de continuidade dos estudos. E, ao longo da sua jornada estudantil, está tendo acesso a uma aprendizagem significativa para a sua própria vida. Pronto. O outro. Então, muito obrigado. Repito a alegria de estar aqui, né? Esperamos ter trazido bem a proposta. Obrigado, Marisa. Pessoal, bom dia. Sou Sebastião. Sou de Minas, mas vivo de São Paulo. Sou mestrando em Sociologia da Educação pela Faculdade de Educação da USP. Sou jornalista de formação. E também sou professor voluntário do Instituto ADOS, lá em São Paulo, há 7 anos. O Instituto ADOS, se quiser passar som, por favor. Sou orientando da professora doutora Jaqueline Moraes Teixeira, ela hoje está na UNB. E aí estava falando com você sobre o Instituto ADOS. O Instituto ADOS é uma entidade sem fins lucrativos que nasceu em São Paulo há 13 anos, com o intuito de reintegrar pessoas em situação de migração social, refúgio, acolhida humanitária, em diversas frentes, né? Seja trabalho e renda, seja eixo educacional, jurídico, regulamentação de documentos. Eu trabalho no eixo pedagógico, dou aula de português lá, para migrantes das mais diversas nacionalidades. E... Passar por gentileza. O objetivo aqui, né, do texto que eu submeti para esse simpósio, para essa edição, a segunda vez que estou participando, uma alegria muito grande. Queria agradecer a todos vocês aí por terem aceito.
O objetivo desse texto é debater primeiro como o português, como língua de acolhimento, pode ser uma tecnologia de inserção dessas pessoas, que muitas delas estão em extrema vulnerabilidade, né, num país novo, num novo horizonte. Aí a gente tem vários alicerces aí para as pessoas se recolocarem, né? Tem abrigo, né? Tem uma residência, tem alimentação e tudo. E a língua é super importante, né? Assim, considerando que muitos dos migrantes e refugiados eles não falam uma língua próxima ao português. Então, e aí, em termos de referencial teórico, eu uso muito o Mbembe, né? Que fala sobre o autor de necropolítica. Muito Foucault também, e eu acabei não colocando aqui, tem um autor brasileiro, pesquisador brasileiro que eu gosto muito, que é o Marcos Banho. Ele é da UNB, e ele, acho que primeiro fala sobre necropolítica, resumidamente a ideia de fazer morrer e deixar viver, né? Existe pegando um pouco carona no xenorracismo do professor Mohamed aí, existe muito um olhar mesmo de povos que são mais enlutados, né? Nacionalidades que são mais passíveis de luto. Então, o refugiado, ainda mais em determinadas nacionalidades, você vê que existe um olhar de não acolhida, de exclusão, e como a gente vê muito fluxo de migrações sul-sul, né, sul-globais aí, o Marcos Banho ele fala de uma língua brasileira, né, de um português brasileiro, e ele fala que, por natureza, o nosso português ele é decolonial, ele rompe com a matriz europeia, ele rompe com esse marcador eurocêntrico, até para a gente ter 1 milhão de influências externas também. Então, falando um pouco da minha pesquisa, a minha metodologia é observação participante. Eu estou estudando, não estou pesquisando sobre como o português pode ser uma tecnologia de acolhida, uma tecnologia de inclusão de pessoas em situação de imigração, refúgio. Então, eu estou observando as aulas, que eu sou professor. Também faço entrevista, conduzi 10 entrevistas até agora para a minha pesquisa, que eu sou mestrando, vou defender no início do ano que vem. E o diálogo dessas técnicas com referencial teórico. Qual foi o grande insight que eu tive para fazer esse texto e para trazer esse debate, que é muito um recorte, tá, da minha pesquisa? Na minha pesquisa eu falo de várias nacionalidades, na verdade eu falo muito mais sobre a pedagogia humanitária por meio da língua, mas no semestre passado, na verdade no segundo semestre de 2022, eu recebi um desafio, que é uma turma só de afegãos. E aí, pegando de novo carona sobre a questão da necropolítica, né, a gente vê que o que está acontecendo no Afeganistão hoje é fruto de uma intervenção norte-americana no período de Guerra Fria. O Talibã foi criado no conceito de Guerra Fria por uma intervenção norte-americana. Em determinado momento, os Estados Unidos falam assim, vamos tirar as tropas de lá, e aí, tipo, como se fosse uma atitude nobre também, assim, né, tipo, já fez a intervenção, já foi uma coisa bizarra. A retirada também foi muito não planejada, e aí, o que acontece? O Talibã toma o poder. Então, você vê que, assim, é uma nação que está mesmo à deriva aí, e os fluxos migratórios que a gente vê são muito em consequência disso. Eu recebi esse desafio de ter uma turma de 22 afegãos, tirei algumas fotos daí, foi um desafio muito grande. Em janeiro, eu li uma matéria na Piauí sobre a situação dos afegãos no Brasil, que foi o que me estimulou a escrever esse texto também. Entre várias dificuldades, gente, primeiro assim, a questão do idioma. Eles, né, muitos deles não falavam nem inglês, eles têm 2 idiomas, o Pashto e o Dari. Muitos deles vêm numa condição extremamente vulnerável, eles tinham muita dificuldade de tráfego na cidade. Dessa turma de 22, lamentavelmente, só formamos 2. Muitos deles também vieram para o Brasil para fazer a rota via Estados Unidos. Até houve uma mudança essa semana, né, no Ministério das Relações Exteriores para controlar esse fluxo aí, justamente, né, eu sou contra essa portaria que foi feita recentemente, mas enfim, porque o Brasil virou realmente rota para chegar até a América do Norte. Então a gente teve vários desafios, assim, as aulas do ADOS, elas são em português, e elas só podem ser em português, a gente só tem autorização a conversar com os alunos em português.
mas tem um aluno venezuelano que está com uma dúvida. Não, é em português. Excepcionalmente, dessa vez, a gente deu aula em inglês. Todo o conteúdo do módulo, que é de 3 meses, foi estendido para 6 meses. E as aulas foram dadas em inglês, com tradução simultânea para português, justamente pela peculiaridade dessa turma. Então, eu peguei uma turma de 22 alunos, a Renata, que era minha coordenadora pedagógica, pegou uma turma de 22 alunas, porque também existe esse marcador de gênero. E foi uma experiência muito difícil, foi uma experiência muito gratificante ao mesmo tempo. O perfil do afegão que vem para o Brasil também é um perfil do afegão que está indo pedir asilo no Paquistão, ou no Irã, enfim, ou na Europa também. Geralmente são pessoas com poder aquisitivo maior, são pessoas que têm alguma base familiar na Europa e eles vêm numa condição do tipo, não vou me submeter a cruzar o Mediterrâneo, não vou me submeter a atravessar uma fronteira de uma maneira arriscada. Muitos deles deixaram propriedades para trás, deixaram assim, são histórias bem assim, complicadas. Pode passar, por favor. E aí, assim, como eu estou de tempo aí? 2 meses, tá? Beleza. Eu queria falar um pouco assim, sobre essa questão da emergência que a gente vive mundialmente, né? Assim, a gente tem um olhar muito... O mundo, né? Tem um olhar muito dividido entre imigrantes que são de países tidos como desenvolvidos e imigrantes que vêm de situações mais vulneráveis, né? A gente nota também que existe uma tendência recente de imigração sul-sul, que são países globais para países subglobais. Então a gente vê que o Brasil tem recebido muitas nacionalidades. Atualmente são mais de 110 milhões de refugiados, dado recente. Ano passado, quando eu fui para a eram 100 milhões. Tá? A gente tem uma lei no Brasil que, apesar de muitos pesares, é uma lei que ela foi instituída em 2017, aí substituindo o Estatuto do Estrangeiro, que era um estatuto antigo, né, defasado. A lei ela protege o migrante em diversas nuances aí, não permite deportação coletiva, flexibiliza a extensão de visto, tá? E aí, assim, queria falar um pouquinho também sobre a importância do apoio do Estado no acolhimento de pessoas em situação de refúgio e de empresas de terceiro setor. O terceiro setor é onde eu atuo, né? Eu tenho uma atuação com o ASO já tem 6 para 7 anos. E eu coloco aqui uma reflexão no final. Para além de recepcionar e abrir portas para um novo começo, é crucial que haja um encaminhamento adequado para que a adaptação flua positivamente. A gente vê que, assim, muitos desses afegãos que vieram para o Brasil, assim, a gente foi muito básico, é muito do início, é alfabeto, sabe, assim, alfabetização, ensinar números, assim, porque realmente eles estão... E alguns deles falam inglês, alguns deles já têm uma base sólida, muitos deles não têm. Eles falam entre eles que eu vou fazer a rota, chama Rota da Morte, né? Que é ir para a América do Norte, pegando floresta, pegando mar, é terrível, gente. E a gente notou também que houve uma evasão muito grande de estudantes das aulas, muito ativa. Assim, geralmente a gente começa com 30 alunos e termina com 10, isso é normal. Mas a gente começou com 22 e terminamos com 2. Então, assim, por que só 2 formaram? A gente viu também que muitos deles estavam com dificuldade, uma dificuldade mesmo de locomoção, sabe? Assim, se entender na cidade de São Paulo, se entender naquele universo ali. Às vezes não tinham dinheiro para ir pegar um metrô, vários fatores aí. E muitos deles preferiam ficar nos acampamentos, nos camps, né? Que são nos abrigos. A época que eu peguei essa turma foram 5 grandes abrigos. Algumas ONGs se predispuseram a ir lá dar aula. Não foi o caso do Atos, a gente chegou a comentar sobre isso, de criar uma turma nesses abrigos, mas por uma orientação lá da direção não foi possível. Mas a situação deles realmente é muito precária. Assim. Você vê que houve recentemente um surto de sarna no aeroporto de Guarulhos. Tamanha aí a precariedade que eles estão vivendo, que eles estão submetidos, o descaso também, né? De uma maneira geral, de várias parcelas aí. Mas é isso, a gente queria agradecer vocês, e depois se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, tem algumas fotos aqui, tá, doados, relação em 2010, tá, e só deixar uma frase de reflexão aqui, né, do Elie Wiesel, nenhum ser humano é ilegal. Ontem mesmo, lamentavelmente, saiu uma matéria no G1 falando que o personagem do Kiko fez um vídeo, né, falando para as pessoas não migrarem
não entrarem ilegalmente nos Estados Unidos. Ilegal também, a gente é uma palavra que é muito carregada, a gente não se, né, não se usa mais isso, então é isso. Queria agradecer. Obrigado pela beleza dessa banca, foi muito bom. Eu queria interagir um pouco com vocês, que é o seguinte, eu vou nessa ordem mesmo de apresentações, só porque eu lembrei assim de umas coisas interessantes, que o primeiro porque você traz essa ideia da... Não, primeiro eu vou começar só com dar uma provocação assim, sabe, quando você falou no final da propaganda, dessa propaganda que invade a gente, tudo que lugar, que é o seguinte, tem uma leitura que a gente esqueceu hoje, sabe? Mas eu acho que ela continua absolutamente pertinente, é de Paul Virilio. Paul Virilio, ele tem um livro, ele tem vários, mas um desses livros se chama A Bomba Informática, onde ele justamente ele fala dessa invasão tout azimut, absoluta, em todo que lugar, projeção em todo que lugar, propaganda no céu mesmo, sabe, céu aberto. E também ele preconiza assim, prevê assim uma visão um pouco futurista, que a gente vai ter uns bichinhos, sabe, tipo cyborgs, tipo bioeletrônicos, aí que nem abelhas, por exemplo, que vem, sabe, que vem na sua orelha, faz a propaganda na sua orelha, você bota o repelente, bate na propaganda, a propaganda te acompanhando. Enfim, você vê que, na verdade, isso foi escrito há 30 anos atrás, parecia meio surreal. Mas hoje já não é mais tão surreal assim, porque você vê nanotecnologia, drones, que tem a inteligência artificial que cada dia está mais complexa, mais inteligente, mais performante, etc. Mas aí é o seguinte, que na verdade fala dessa coisa do capitalismo de vigilância que você falou, que tem o seguinte, bom, você evidentemente colocou uma boa base que o Virilio, Foucault e outras coisas, mas eu queria só lembrar daquelas duas etapas e colocar você na terceira. As duas etapas são o seguinte, primeiro a gente teve aquela vigilância tradicional, moderna, do Foucault, que se sintetiza, se cristaliza na ideia do panóptico, do Verlaine, não é? Aí depois a gente, na verdade, tem também uma parêntese, uma leitura que passou um pouco despercebida, que é o livro de um francês que se chama Etienne Allemand, Etienne Allemand, alemão, Etienne Allemand, ele tem o livro dele sobre o panóptico invertido, que na verdade ele pega o mesmo princípio do Foucault, só que o panóptico de Foucault é a vigilância centralizada que vai observar todo mundo sem que ninguém tenha certeza do que está sendo observado. Aí o Etienne Allemand, ele coloca o inverso com a televisão, que é na verdade com a televisão, por isso que ele chama de panóptico invertido. E a gente que gruda na televisão, portanto, e também como teve aquela mudança do paradigma de sociabilidade, o paradigma societal, que vai passar do espaço para o tempo, aí na verdade a vigilância se dá no tempo. Porque se você passar aqui no Brasil por uns anos atrás, 8h30 da noite, está todo mundo sendo auto-vigiado, porque todo mundo está na frente da televisão assistindo a novela. 8h30 eu sei onde que você está. Entende? E outra, esse pode colocar como segundo momento, aí vem evidentemente o terceiro momento do Deleuze e Guattari, que a gente tem esses rastros digitais, que a gente está sendo vigiado o tempo todo, porque com cartão de crédito, com IP do seu computador, com outras coisas. Aqui, obrigado, eu entendi que na verdade tem essa rede, sei que depois você fala para a gente mais dessa rede que está realizando essa pesquisa, mas eu queria só lembrar, porque a Marisa, na apresentação dela, ela colocou a ideia do multiculturalismo, interculturalismo, transculturalismo, e ela falou também, acho que foi uma coisa super pertinente, que na verdade a sala de aula já o ambiente natural da diversidade, que na verdade essa diversidade, essa diferença de uma sala de aula normal para uma sala de aula que acolhe refugiado e imigrante, não há uma diferença de natureza, há apenas uma diferença de grau, não de grau de abertura. Aí eu lembrei do trabalho que você colocou, que eu tive a honra de ser professor de
de uma pessoa, não sei se te disse alguma coisa, a Zoilda Trinidad, Loreto Trinidad, faleceu em 2015, que ela trabalhava justamente essa questão. Ela tem livros sobre o multiculturalismo na educação. Aí você vê que para a gente, nós que hoje trabalhamos a questão migratória, onde evidentemente conceitos, noções como multicultural, intercultural, algum dia ainda vou entender o que é transcultural, não tem pressa não, mas o seguinte, na verdade, tudo isso já está, digamos assim, no DNA do Brasil, da identidade brasileira. Porque a nossa sala de aula, com a presença da população negra, por exemplo, ela já exige uma abordagem intercultural. Quando você está numa sala de aula onde você tem classes, a gente sempre volta para a interseccionalidade, onde você tem classes diferentes, você tem etnias diferentes, gêneros diferentes, você já está num ambiente que exige uma abordagem intercultural. E só a população que a gente vai abordar não é mais o menino da periferia, o menino da favela, ou numa outra região do Brasil, menino com traços indígenas evidentes, como você falou, que a gente tem essa divisão do territorial, divisão territorial aqui no Brasil, que a linha do trem pode ser uma linha que separa dois mundos, que é quando se encontram, explode, não é um encontro. Entende? Então, eu acho muito boa essa ideia de partir, se a gente vai integrar, vai analisar os imigrantes, a gente também não precisa reinventar a roda. A gente já tem uma base muito boa para a gente abordar essa diversidade. Tinha uma pergunta para o Sebastião, mas eu acho que eu esqueci, já não... Fiquei só na... Ah, não, eu sei, agora eu lembro. Na verdade, só uma observação que eu, principalmente para meu grupo, a gente que trabalha junto, que é o seguinte, que hoje Sebastião reforçou, presta atenção como que o Brasil hoje tem como ponto central essa imigração de trânsito. Veja como somos incompetentes em atrair imigrantes e manter esses imigrantes para cá. Porque esses, até você estava falando, eu me coloquei no lugar um pouco do refugiado afegão. Eu estou aqui no Brasil para ficar o mínimo possível que eu possa. Talvez 6 meses, talvez um ano, às vezes dura 3, 4 ou 5 anos, mas na verdade eu quero ir para os Estados Unidos. Esse tempo aqui é um tempo vincular, então não tenho nem vontade de aprender a língua desse povo, porque não faz parte dos meus planos. Aí, por isso que a aula de português, a Tatiane não está aqui hoje, mas aliás o Sidney conhece muito bem, que na verdade essa abordagem do abraço cultural, que não sei se Caritas também aplica ao mesmo princípio, que é um aprendizado da língua, mas é um aprendizado intercultural, que eu acho que é a coisa mais forte no abraço cultural, que você não aprende a língua. Quando é um haitiano que te dá um curso de francês, você está aprendendo o francês e a cultura haitiana. Entende? Essa aqui eu acho que seria a beleza, que com certeza que vocês também trabalham nesse sentido. Gente, só isso. Perguntas, observações. Obrigado. Ótimo. Eu acho que a Catarina tem uma pergunta também para o Sebastião. Obrigada. Gente, parabéns para todas, todos. Super potente. E obrigada, Moha, também por esse retorno que sempre é muito estruturante para todos nós. Sebastião, eu acho que assim, você traz uns dados assim, super importantes, né? Eu acho também um pouco destacar para os dias de hoje também o que o Brasil, a situação do fluxo afegano, como o Moha coloca, a iminente situação dos processos, mas até onde a capacidade, como você falou, não conseguiam dinheiro para chegar. Mas lá estão, por exemplo, eles estão assentados, quem está ali do lado são as igrejas, aí estão resolvendo. Isso é interessante, eu acho que é um dado assim, que a gente precisa estudar, precisamos entender, precisamos estar vigiantes, tá? E como as organizações que têm um programa com um perfil, como você fala, assim, um programa de português como de Madre Acolhida é uma coisa belíssima, importantíssima, de vanguarda agora para o ensino de português. Como realmente a gente poderia ir além e chegar mais nesses territórios, nesses centros. Vocês estão pensando nisso, além de estar nos abrigos, tipo, pensar nessas instâncias
também já dos assentamentos que estão acontecendo, porque nitidamente o caminho que a gente percebeu com os afganos, o português é um caminho, não há outro assim. A Paragá dá 3 meses, 6 meses desses processos de pleno acolhimento, assentamento. A gente já tem, por exemplo, uma família que estou em contato muito próximo, que está acabando esses 6 meses, mas o português deles não está bom, não estão conseguindo trabalho. Então, realmente, eu acho que precisa, realmente, é por aí, pela língua, e precisa de uma coisa muito mais confundente. Então, eu queria te perguntar se há algumas ideias, se está acontecendo algum desenho, se algumas coisas assim. Catalina, muito obrigado aí pela sua condição. Tá, legal. Eu queria agradecer a sua pergunta e a colocação do professor Mohamed também. Eu acho que realmente essa questão do Brasil como rota mostra uma incompetência nossa de reter essas pessoas, de recolocar, falta política pública, porque não adianta também só o terceiro setor se mobilizar se não tem, sabe, uma política de recolocação dessas pessoas no ambiente de trabalho, em moradia, dentro da zona urbana, né? Eu acho que, assim, sim, existe caiu um pouco essa máscara do olhar do brasileiro como um povo acolhedor. Eu acho que isso já vem caindo há bastante tempo. Acontece muito com os venezuelanos, porque a gente vê assim, se tem uma pessoa que fala espanhol e vem da Espanha, o tratamento é muito diferente do que da pessoa que vem da Venezuela hoje. Assim, a pessoa da Venezuela recebe um olhar de piedade, de tipo, ai, pobre coitado. Então, assim, existe muito esse olhar xenofóbico mesmo, né? Que separa o tipo de perfil de imigrante que você vai acolher e o perfil de imigrante que você vai vulnerabilizar ainda mais. No lado, eu vejo que, assim, existe um eixo pedagógico muito forte e tem uma apostila própria, tem umas videoaulas, isso foi feito internamente com uma professora. Existe uma parceria com o Acnur, hoje também, com a OIM, da ONU. Esse olhar de ir até para fora do ADOS, o que acontece? Existem várias comunidades de imigrantes. E aí, o que a diretoria trouxe na época? Se a gente for para esses lugares agora, a gente vai ter que ir para outros também. E a gente não tem corpo docente para fazer isso. E também não é só a questão da língua que falta às pessoas que são migrantes. Falta regularização de documento, falta apoio jurídico, falta apoio psicológico, falta uma série de coisas. E então, assim, o ADA tem uma base, tem muitos voluntários, mas estender para outras localidades além se tornou inviável, porque também priorizaria uma nacionalidade em detrimento de outras, sabe? Então, assim, por exemplo, os afegãos realmente é uma parcela vulnerável, mas tem outros também. Os haitianos em São Paulo, eles passam por uma precarização muito grande, estão caindo no subemprego. Os venezuelanos também passam por situações muito de xenofobia. Enfim, é uma série de coisas. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas sim, é uma questão importante, sim, de ir além. Concordo com você que o PLAC, né, é um conceito de vanguarda, assim, eu acho que a gente tem que explorar mais ele no eixo migratório, no eixo humanitário. Eu adoraria que a gente pudesse ir para outros lugares, hoje o ADOS tem uma sede em Campinas também, já tem um ano. É muito bom ver essa expansão e eu adoraria que se expandisse ainda mais. Mas o que falaram na época era essa questão mesmo de falta de estrutura de recursos humanos mesmo, de pessoas para estarem lá, sabe? E aí entraria um pouco nisso. Só agradecer a colocação do Moda, que foi super interessante, que eu não tinha pensado nisso. Acho que eu também fiquei muito presa aqui e nem pensei assim, e o carnaval lá, as festas tradicionais lá, né? Então, enfim, coisas que vão pensar. Obrigada. Passa para a Marisa. Agradecer também, agradecer assim a comunhão de ponto importante. Eu também no relato todo que eu trouxe, a questão da sala de aula é muito rica. Eu imagino a sala de aula como um espaço de constante movimento, né? E a gente tem a tendência a, quando fala de educação,
não está desmembrando assim as partes. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor, pela provocação. Eu acho bem interessante porque quando a gente fala das tecnologias digitais, o Pierre Levy, ele vai tratar de forma até utópica, né? Ele vai tratar as tecnologias, ela vai permitir o ócio. E alguns sociólogos também pensam a derrotado de alguns regimes, por exemplo, na China, né? Vai aparecer a internet, esses regimes, a população vai ter uma figura mais democrática, uma lógica mais democrática. A gente vê que não, né? A China é um grande exemplo de que a China, a Turquia e outros países ali do Oriente Médio, eles fazem também com as Big Techs uma questão que Foucault vai trazer lá na lógica de biopoder, né? Mas as tecnologias elas vão atualizar isso. O exemplo que o professor trouxe obviamente, 10 minutos não dá para trazer o referencial para isso que é muito grande, mas é o capital social em rede. Né? Por que esse cara que está alugando Airbnb, por que ele não vai aceitar o professor que vai avaliar ele? Porque ele tem um capital de que, se o professor não avaliar, a nota dele final para ter uma nota boa e cobrar mais, não vai ter. Então, para ele faz sentido ter pessoas que avaliam melhor ele, do mesmo jeito que o Uber, porque ali ele está sendo classificado. E aquela lógica que o professor trouxe mesmo é um panótipo de que nossos pares, os usuários, nós nos vigiamos, porque e aí entra novamente essa abordagem do Latour, que eu acho bem interessante, de que às vezes a gente vai pesquisar um imigrante e isso nas lógicas de estudos mais clássicos, de dizer, olha, o imigrante está indo migrar por questões laborais, né? Porque ele quer mais dinheiro, mas não. E aí, no campo da psicologia social, ali tem uma questão subjetiva, mas não só também a subjetividade que lá tu vai trazer. A mesma coisa da gente ir para o bar. Eu quero ir para o bar, certo? A minha motivação é porque eu quero a alegria. Mas o bar, como lá tu traz, não é somente o espaço físico. Tem toda uma questão intercultural e comunicativa. É a música, é a conversa, é a cadeira, é a comida. Então, tudo ali está meio que em cena, fazendo parte. E quando a gente vai analisar essa questão das tecnologias de vigilância, nesse campo de migração, é interessante a gente perceber. Será que esse comportamento também pode estar acontecendo com os imigrantes? Né? Essas narrativas desses imigrantes, eles estão sendo vigiados e também... E aí eu lembro do professor que a gente discutiu isso na nossa disciplina, de que às vezes alguns trabalhos estão fazendo a pesquisa de narrativas de influenciadores. Mas até que ponto a narrativa desse influenciador me torna influência para vender a imagem de uma comunidade de igualdade, de direitos ao imigrante, ou também ali também não tem uma motivação capitalista, sabe? De se tornar uma figura. Então tem aí várias cenas, várias pistas que a gente tem que ir seguindo esses rastros. Obrigado, Bruno. A gente tem mais 5 minutinhos para a próxima mesa e tem uma pergunta do público. Passa aqui para a Adriana. Obrigada. A minha pergunta é para o Bruno. Uma das preocupações que nós estudamos neste momento na Europa é também a utilização das tecnologias pelo Estado para, por exemplo, o tratamento dos pedidos de refúgio, porque tem todo esse processo de exame, a pessoa tem que provar que tem medo, que está em insegurança. Eu queria saber se esse domínio também entra na sua pesquisa, a utilização para não dar o direito a ficar no país, ou para ir buscar no Facebook ou em todo lado dados sobre as pessoas que buscam refúgio. Obrigada. Obrigado pela pergunta. E sim, é incrível quando a gente vai dar uma revisão de literatura. Tem casos na Turquia, por exemplo, que o governo na Turquia, Paquistão e outros países assim que têm esses regimes, no qual o que o governo faz? Ele faz ali uma questão de uma troca com as Big Techs. Então, por exemplo, a Meta, Facebook, Instagram, ela pode funcionar naquele país, mas teve um caso de 2020 no qual o Facebook mapeou
os militantes do movimento curdo, né, na Turquia, de algumas etnias, e entregou para o governo esses perfis. E aí esses militantes foram presos. Então, tem uma questão, a questão que você falou também desse reconhecimento facial das empresas de tecnologia, sim, é dados, né? Quando a gente vai num país, por exemplo, o serviço de geolocalização, GPS, a gente vai, por exemplo, para São Paulo, na hora que a gente liga, na hora que você abre o Facebook, qualquer coisa, vai aparecer empresas desse país. Isso também. Então, as Big Techs até no Brasil mesmo, hoje, uma PL, né, um projeto de lei, está querendo discutir também essa questão da discriminação e dessa questão da inteligência artificial, certo? Então, eles utilizam, sim, os governos utilizam e tem esse mecanismo de troca. A própria China proíbe a maioria dessas Big Techs, desses aplicativos, mas, por exemplo, os Estados Unidos estão numa guerra agora com o TikTok, né, por essa questão de dados. Então, eles utilizam, sim, e é algo bem preocupante. Bom, eu queria agradecer bastante as 4 pessoas que participaram, apresentando, a participação do público, as fantásticas contribuições do professor Morra, professora Catarina também. A gente tem 2 minutinhos para a próxima mesa, então estamos terminando essa. Convido todo mundo a ver a próxima, que é a mesa 13, começa agora às 11h30, Migrações desde Perspectivas Europeias. E só lembrando também, pessoal, quem quiser assinar a lista de presença para certificado de ouvinte, é só apontar ali a câmera para o QR Code. E é isso. Obrigado a todo mundo, até a próxima mesa.